Boa tarde a todos. Vou dar início, então, à aula 5 da nossa disciplina de tópicos especiais. E, sem mais demora, vou partir já para a transmissão da apresentação. Bom, pessoal, o tema da nossa aula de hoje é as artes marciais, os esportes de combate e as lutas no contexto da educação do ensino escolar, a educação do ensino fundamental e médio. Trazer para vocês primeiro uma contextualização histórica para vocês, no ponto que eu quero chegar e aproveitar uma experiência que eu tive de visualizar as questões normativas de outro país. Então, eu queria trazer no início essa contextualização histórica para vocês. Que antes de haver a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a nossa LDB, a educação física era voltada para uma questão mais higienista e eugenista, né? Um adestramento físico, uma maneira de preparar a juventude para a defesa da nação e do trabalho. A partir, então, desse primeiro documento, a educação física é entendida como um esporte, e aí é trabalhado o método desportivo generalizado. Em 1964, a visão tecnicista ela ganha bastante força por ensino dos esportes. Em 1971, é colocada uma ênfase muito grande na aptidão física, que a atividade, por seus meios, processos e técnicas, desenvolve, aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando. A gente pode perceber que é bem na época onde aconteceu aqui no Brasil a questão da intervenção militar, né, da ditadura militar. Esperava-se, né, que o Brasil se tornasse uma potência esportiva. Isso porque os militares que na época governavam o Brasil, eles visualizando Estados Unidos e Rússia, né, a antiga União Soviética, naquela Guerra Fria, que eles também competiam, né, através dos esportes, então tornando-se potências esportivas, né? A União Soviética era uma grande potência, Estados Unidos sempre foi uma grande potência esportiva, e o Brasil, então, visualizou uma possibilidade de se tornar uma potência esportiva também, dado o seu grande espaço territorial, né? Então, era essa a visão que eles tinham da educação física, uma ênfase muito grande na aptidão física. A partir da década de 80, então, chegam as expectativas. Aquela expectativa de tornar o Brasil uma potência nos esportes, ela não se confirmou, o Brasil não consegue, porque não houve nem o aumento no número de praticantes e também o interesse da população não foi direcionado para isso, tá? E aí começam vários debates sobre qual o papel da educação física no contexto escolar. E o enfoque, então, passa ao desenvolvimento psicomotor das crianças. Há uma ampliação da visão, né, daquela visão estritamente biológica, e aí se reavalia, se enfatiza dimensões psicológicas, sociais, cognitivas e afetivas, então, entendendo, né, o aluno como a criança como um ser humano integral, e que a educação física proporciona o desenvolvimento de todas essas dimensões. A educação, então, ela passa a abordar a educação do corpo e não mais do organismo, um corpo que se relaciona dentro de um contexto sociocultural. Os documentos, então, que surgiram nas décadas de 90 tratam da educação física como componente curricular, que vai também tematizar a cultura corporal do movimento, ou a cultura do movimento humano também, como a gente pode usar também essa terminologia. Então, tivemos os documentos ALDB, de 1996, e os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, de 96 e 97, e a BNCC, que é mais recente, então, e que foi divulgada em 2017 para 2018. Eu vou falar para vocês da Base Nacional Curricular Comum, a nossa BNCC, que é o documento mais atualizado e que está em vigência aí nas escolas do Brasil todo.
Inclusive na rede municipal de Porto Alegre, a gente está utilizando, então, a BNCC como nosso referencial curricular para todas as disciplinas da escola. Então, é um documento elaborado pelo Ministério da Educação do Brasil, que foi aprovado em dezembro de 2017. Coloca as aprendizagens essenciais, né? Aprendizagens essenciais foram definidas na BNCC. E aí, essas aprendizagens, elas visam assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, sendo que competência na BNCC ela é definida como uma mobilização de conhecimentos, de habilidades, atitudes e valores que servirão para o cidadão, para o indivíduo, resolver as demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A BNCC, então, ela reconhece que a educação deve afirmar valores, estimular ações para contribuir na transformação da sociedade, tornando a sociedade mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza. Ela utiliza o corpo de conhecimentos desenvolvidos ao longo do tempo, histórica e socialmente construídos, para que se atinja esses objetivos. As decisões pedagógicas, então, de acordo com a BNCC, elas devem estar orientadas para o desenvolvimento das competências, naquilo que os alunos devem saber, né, a questão conceitual, né, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e o saber fazer também, né, o procedimental, a mobilização desses conhecimentos. Não é só adquirir o conhecimento, é como utilizar esses conhecimentos, então, na vida. É isso o que preconiza, então, a BNCC. A educação física na BNCC, ela faz parte da área de linguagens e vai ser o componente que vai tematizar, então, as práticas corporais nas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Aquilo que eu tinha comentado para vocês da cultura corporal do movimento. Então, na BNCC, a educação física na escola ela é orientada, né, que ela deve ser direcionada a privilegiar 8 dimensões do conhecimento: a experimentação, o uso e apropriação, a fruição, a reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão, protagonismo comunitário. Eu destaquei aqui algumas porque eu trabalho com a educação física da educação infantil, os jardins A e B, né, no caso, os 2 últimos anos da educação infantil, e trabalho com o ensino fundamental, anos iniciais, do 1º ano ao 4º ano. Tá? E eu, ao longo de quase 15 anos de carreira na educação escolar, no ensino fundamental, no ensino de educação infantil, eu sou um pouco cético com relação a essas dimensões que a BNCC, né, ela nos faz, assim, nos direciona a trabalhar com os alunos nessa faixa etária. A reflexão sobre a ação, a análise, a compreensão, eu fico um pouco cético com relação a crianças dessa faixa etária conseguindo executar isso, né? Eu vejo que elas experimentam, desperta a questão da curiosidade, elas fazem uso, aí quando elas se sentem confiantes, elas se apropriam, elas fruem, então, a fruição quer dizer do desfrutar daquela atividade, então elas se divertem, é uma questão está associado com a diversão, a construção de valores, a gente trabalha principalmente o respeito, as regras e combinações das atividades, e o protagonismo comunitário eu entendo assim na questão deles se sentirem empoderados em poder realizar alguma atividade nova para eles que eles antes não conseguiam, algum tipo de movimento e agora eles conseguem, eles não sabiam como brincar ou como jogar de uma determinada brincadeira, um determinado jogo, e agora eles conseguem, e aquilo, a questão do protagonismo eu entendo assim como uma questão de autovalorização, assim, o aluno se enxergar capaz de fazer
né, as atividades propostas ali, novas atividades que ele vai descobrindo. E com relação à reflexão sobre a ação, uma criança de primeiro, segundo ano refletir sobre uma ação que ele está desenvolvendo, analisar talvez algum contexto e compreender assim, né, essa análise, essa reflexão, eu acho que talvez seja um pouco assim difícil de acontecer. Então, eu prefiro me apegar principalmente nas dimensões da experimentação, da apropriação, fruição, construção de valores e protagonismo comunitário, que eu entendo como proporcionar um empoderamento para a criança se sentir capaz de fazer os exercícios. Bom, agora direcionando um pouco mais, né, afunilando um pouco mais sobre a temática da nossa disciplina aqui, que é dos esportes de combate. As lutas, né, elas, enquanto parte da cultura corporal de movimento, elas são práticas historicamente importantes no desenvolvimento da humanidade. O ser humano, ele lutou por espaço, lutou pela sobrevivência, lutou por domínio de terras, né, lutou até começar a lutar por esporte. Então, as lutas fazem parte da história da humanidade e vem acompanhando ao longo do tempo até se transformar naquilo que hoje nós conhecemos como as lutas, né, historicamente construídas, e estão se manifestando principalmente como esportes de combate. Qual a possibilidade de aplicação desse conteúdo de lutas? Primeiro, a gente precisa entender o que são lutas, né, e como que ela pode ser definida. Entende-se, então, que são disputas em que o oponente deve ser subjugado, com técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização, ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa, toda e qualquer manifestação corporal de oposição e enfrentamento entre duas ou mais pessoas, a gente pode definir e caracterizar como se fosse uma atividade de luta. Esse termo lutas ele é empregado nas formas de artes marciais e também para esportes de combate. As artes marciais elas não são somente práticas de luta com o intuito de guerrear. Elas possuem a origem no nome, né, do deus grego-romano da guerra, Marte, mas as artes marciais, principalmente as de origem oriental, elas possuem um lado filosófico, um lado que busca o autoconhecimento, o autocontrole dos indivíduos. Tem toda uma base filosófica acompanhando essas práticas. Os esportes de combate, eles podem ser compreendidos como embates competitivos de contato entre dois ou indivíduos baseado em regras pré-estabelecidas, uma disputa segura. É o fenômeno de esportivização daquela manifestação das lutas que a gente conhece, mais antigas. Sobre lutas na escola, a gente trabalha basicamente 3 dimensões de conteúdos. O conceitual, que dá para se entender assim a origem e a evolução das lutas, a gente pode trabalhar essa questão conceitual com os alunos. A questão procedimental seriam os movimentos das lutas, né, trabalhados de uma maneira segura, visando proporcionar habilidades básicas dos jogos de luta ou jogos de oposição. Na atitudinal, a gente trabalhar com a elaboração de regras dos jogos, com discussões sobre a forma como o jogo foi desenvolvido e como foram colocadas as regras para esses jogos de oposição, e também uma reflexão, principalmente para quem trabalha com anos finais do ensino fundamental e com o ensino médio, as reflexões sobre briga e luta. Qual a diferença entre briga e luta? Então, isso é uma temática bem legal de se trabalhar, ainda mais que a gente tem o MMA em evidência aí, sendo televisionado, né? Então, daqui um pouco, trazer para o debate, o MMA é um esporte de combate ou ele é uma briga generalizada? Uma briga combinada lá entre dois oponentes que se degladeiam no octógono. Então, são debates interessantes para quem gosta, vai possivelmente trabalhar com o ensino médio ou com anos finais do ensino fundamental. As lutas e os esportes de combate na BNCC, então, na temática, ela aparece na temática dos esportes, onde tem um subtema esportes de combate.
e aí cita algumas, e entre elas o judô, o boxe, a esgrima, o taekwondo, entre outras, tá? Esse aqui eu não apareço aqui, mas esses joelhos aqui que aparecem aqui no canto são meus, tá? É uma turma de judô na escola que eu trabalho, na Venceslau Fontoura, uma turma de educação integral. Infelizmente, a gente não tem mais, desde que iniciou a pandemia, as turmas de integralização da escola foram encerradas. Então, só tem as turmas regulares no seu turno, lá de 4 horas, ou manhã ou tarde. As lutas também aparecem, e os esportes de combate da BNCC aparecem na temática das lutas, onde nós temos lutas brasileiras, a capoeira, o uca-uca e a luta marajoara, e as lutas de outros países também, aí no componente mais cultural, que é o judô, o aikido, o jiu-jitsu, o muay thai, o boxe, o Chinese boxing, que provavelmente é o kung fu, eu acredito que seja o kung fu que ele está se referindo aqui, esgrima, kendo, entre tantas outras também. O que ele prevê, esse conteúdo? Que foca nas disputas corporais, emprego de técnicas, estratégias específicas para imobilizar, atingir ou excluir o oponente de um espaço específico por meio de ações de ataque e defesa. Essa aqui é a luta uca-uca, uma tribo, acho que é uma tribo Xingu. Então, uma luta tipicamente brasileira. Os esportes de combate, na BNCC ainda, além das lutas presentes no contexto comunitário e regional, que todos tenham contato com lutas brasileiras. Então, trabalhar a capoeira. Ah, mas eu nunca fiz capoeira na minha vida. Olha, eu tô para conhecer sujeito mais durango do que eu, assim, sem flexibilidade nenhuma. E a capoeira exige uma boa flexibilidade, né, dos praticantes. E eu tenho pouco ritmo, mas tem alguma coisa de ritmo aí. E eu já trabalhei isso com a ginga da capoeira. Não as técnicas todas, os chutes, as esquivas, mas a ginga pelo menos. E aí depois, assim, em um outro momento, se despertar aquele interesse em participar da capoeira, uma coisa mais elaborada da capoeira, avançar mais no conhecimento da capoeira, o aluno vai procurar. Mas eu acredito que a gente pode começar, assim, a apresentar, dar doses, pequenas doses, assim, que despertem a curiosidade dos nossos alunos. O uka-uka é muito semelhante à luta de Neuazá do judô. Então, é bem possível trabalhar, assim, também o uka-uka na escola, se a gente tiver algum colchonete. A luta marajoara, eu já preciso me informar melhor para vocês. E questão de lutas de diversos países do mundo, como judô, aikido, jiu-jitsu, muay thai, também são possíveis de trabalhar. A gente consegue adaptar também. Estou considerando aqui também, considerando também a luta como a esgrima. A esgrima tem um instrumento e a gente pode trabalhar. O professor Renato falou na aula passada a forma como ele trabalha a esgrima, lá, construindo os floretes com o jornal. E o que o aluno deve aprender, então? É esperado que o aluno experimente algumas lutas, seja capaz de identificar as características, diferenciar lutas de briga, como eu falei para vocês, e aí eu já penso que essa questão de diferenciar lutas de brigas, a gente pode mencionar para os pequenos, que briga é uma coisa, luta é outra, mas a questão de refletir sobre a diferença de luta e briga, e eu acredito que é uma coisa que a gente pode aplicar bastante bem com os anos finais do fundamental e o médio, como eu falei para vocês. É esperado também que a gente consiga fazer os alunos refletirem sobre o respeito aos colegas nas práticas de contato e a importância de seguir as normas de segurança para garantir o próprio bem-estar, não só o dos colegas. E os esportes de combate e as lutas na BNCC, eles estão previstos do 3º ou 9º ano do ensino fundamental. Mas como a gente pôde perceber pela aula do professor Renato na aula passada, e esta aula que eu estou passando para vocês, a minha experiência com mais de 10 anos não, tem mais de 10 anos de escola pública, e eu tenho mais um tempo de escola privada também, que é possível trabalhar com anos anteriores ainda, com a educação infantil e também com o 1º e 2º ano do ensino fundamental.
Na parte prática, o que a gente pode apresentar para os nossos alunos? São os jogos de luta ou de oposição, como os jogos de curta distância, ações de agarre, de imobilização, por exemplo. A gente pode trabalhar com jogos de média distância, com toque, invasão de território do oponente, jogos de distância mista, que ora vão envolver uma distância curta, ora uma média distância, e jogos de longa distância com uso de implementos. A gente pode trabalhar com a esgrima, como os floretes construídos com jornal, ou então talvez o cabo de guerra também é uma possibilidade. Então, algumas imagens que eu achei para vocês aqui sobre jogos de luta ou de oposição de curta distância. Queda de braço. Ah, mas isso é o conteúdo de luta? Sim, é o conteúdo de lutas. Aqui, essa aqui de ocupar o espaço, de tirar o colega, de repente, da posição, tá? Fazer o colega ultrapassar uma determinada linha. Então, a gente é possível trabalhar. Essa atividade trabalha com agarre. Essa aqui é uma atividade bem legal também, atividade de oposição. Tem que tentar estourar o balão do outro colega, né? Então, de média distância. Ou então pegar o colete do colega, que vai estar pendurado na cintura. Aqui, como eu falei para vocês, de longa distância, ó, a esgrima. Aqui fizeram a esgrima com escudo e tudo. Mas a gente pode trabalhar uma esgrima um pouco mais formal, sem o escudo, e aí com a posição do florete, tudo mais, feito com jornal ali, e riscando com giz. O cabo de guerra também é outra possibilidade bem interessante de se trabalhar, e vou dizer para vocês que os alunos gostam muito. E como eu sou professor de judô, eu não poderia deixar de falar da minha experiência com o judô na escola. Né? Então, eu trabalho com judô tanto como oficina no turno inverso para alguns alunos, né? E também trabalho com um pouco de judô. Eu digo que é judô, mas são jogos de oposição, introdutórios ao judô, nas minhas aulas de educação física. Trabalho com atividades de disputa de espaço, com disputa de pegada, mesmo não tendo o judogi, né, o kimono, para a prática do judô, a gente trabalha com a pegada no braço do colega, então dá para trabalhar esse tipo de atividade. Dá para trabalhar também com disputa de toque com o pé, pisar em cima do pé do colega, que é um introdutório a uma técnica do primeiro grupo para iniciação ao judô, que é a técnica de Ashibarai. Se a gente dispor de um piso apropriado, no caso aqui eu tenho uma pequena área de tatames, é possível trabalhar com combates de solo, com imobilizações, briga de galo, naquelas onde a posição de cócoras eu tento empurrar o colega com a palma da mão e desequilibrar ele, e o cachorro louco, que é a febre da gurizada, é um pega-ajuda, onde o pegador é o cachorro louco, e ele anda de 4 apoios, engatinhando, e ele precisa derrubar os outros colegas que estão em pé, dentro da área, né, que a gente disponibilizou, a área de tatames. Certo. Aí, como atividade, então, complementar à educação física, um projeto extracurricular ou também de escola de educação integral. Tá? Que eu vejo como necessário para fazer um projeto desses? Que haja a intenção da escola em oferecer a modalidade e que se tem um espaço mínimo e de condições para a prática. Aqui os meus alunos, vocês estão vendo, eles estão todos de judogi, tá? A escola conseguiu adquirir alguns judogis, mas também é possível trabalhar modalidades de combate num espaço assim como projeto extracurricular. Também é possível trabalhar sem os uniformes. Mas o importante, assim, quando se vai trabalhar com judô, eu acredito que uma área de tatames é essencial para que se desenvolva esse trabalho. E agora o que eu gostaria de comparar com vocês é a experiência que eu tive no intercâmbio para o Japão, onde eu, junto de outros 9 colegas brasileiros, professores de judô, que atuam em projetos sociais, que atuam em escolas também, nós fomos agraciados, então, com a possibilidade de participar de um intercâmbio de estudos sobre judô nas escolas japonesas. E eu tracei alguns comparativos, então, com
com o que eu vi lá e com o que foi me apresentado. Então, lá no Japão, eles têm as diretrizes curriculares educacionais, o DCE, que é o documento deles, é a BNCC deles, e é definido pelo Ministério da Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. É o documento, então, que vai estabelecer os critérios para organizar o currículo educacional em cada escola. Mas é um documento mais flexível que a BNCC. A BNCC, ela nos coloca como uma base nacional curricular comum, mas ela tem muita coisa e ela praticamente nos deixa de mãos amarradas quando se considera que tem o que está na BNCC é o que se precisa, é o que se deve trabalhar na escola, mas nem sempre o que está na BNCC atende às demandas da comunidade onde a nossa escola está inserida. Então tem essa questão assim, né, que fica um pouco estranha quando a gente fala do nosso documento da Base Nacional Curricular, né? Lá no Japão, entretanto, ele considera que, apesar de ser o mesmo país, e o Japão ele possui uma área territorial mais ou menos do tamanho da região sul e mais São Paulo, talvez, tá? Ele uma pequena parte se comparado com o restante do Brasil, né? E ele considera que cada região, então, possui o seu próprio cenário escolar. E aí considera também, leva em consideração as condições reais dos alunos em cada uma dessas regiões. É um documento que não obriga os professores a aplicar o que consta nesse livro. Eles colocam, foram bem claros, e eu posso dizer para vocês que foi um dirigente do Ministério da Educação deles lá, nos dá uma palestra em Tóquio, e ele colocou assim que o professor é a pessoa que recomendada para elaborar o plano de ensino e apresentar os resultados, porque são eles que estão sempre em contato com os alunos. Então, a palavra do professor tem um peso, uma validade significativa na sociedade japonesa, né, na questão da elaboração dos currículos, da educação da sociedade. Então, isso eu já considerei, fiquei assim, né, como é que eu posso dizer, num sentimento de, puxa vida, pena que no Brasil não é assim. O sistema lá do ensino japonês, ele valoriza muito a higiene, a pontualidade, cooperação e o trabalho em grupo. É uma questão cultural deles, isso tudo. E desde pequenos, os alunos são incentivados a desenvolver diversas tarefas que visam promover responsabilidade, respeito pelos mais velhos. Outra questão forte cultural deles que a gente tem no judô, que é a relação Kohai-senpai, significa o Kohai seria o calouro e o senpai o veterano. Então, tem muito forte isso em todos os segmentos da sociedade, e eu acredito que é um aspecto positivo. Pena que aqui a gente talvez não tenha muito isso. E a questão do bem-estar em grupo, né, em que vive. Então, se nós víssemos uma cena como essa aqui, da foto que eu trouxe para vocês, tá? Essa foto não fui eu que tirei, eu achei na internet, tá? Mas eu vi uma situação de alunos varrendo, quando eu estava me deslocando para a universidade, onde nós teríamos uma palestra no turno da tarde, eu vi passamos por uma escola, e nessa escola os alunos estavam varrendo o pátio. Tinha uma turma de alunos varrendo o pátio, juntando as folhas. Todos eles de uniforme, os meninos, estava calor, era verão, lá no Japão, final do verão, os meninos de calça, sapato e camisa social, as meninas com a saia comprida abaixo do joelho, sapato social, camisa também, e varrendo o pátio juntando as folhas. Então, se nós víssemos uma cena, né, como essa aqui no Brasil, provavelmente ia dar conselho tutelar, ia dar problema, conselho tutelar em cima do professor, né? Ia dar problema para a escola e para o professor que estivesse colocando, obrigando as próprias criancinhas a trabalhos forçados. Educação física, então, nas diretrizes curriculares educacionais do Japão, é uma educação física voltada para os esportes, né? Os esportes com uma ênfase na diversão. O objetivo é orientado, então, para a prática de esportes ao longo da vida. Então, conhecimentos e habilidades, juntar capacidade de pensar, de julgar, de expressar, capacidade de aprender, tudo isso
os japoneses consideram que faz parte da natureza humana. Ela é direcionada para o desenvolvimento da coordenação motora geral, então desde cedo os alunos são muito estimulados a explorar a potencialidade do corpo através dos movimentos. Isso é uma coisa bem legal, bem interessante. Eu acho que a gente precisava aplicar mais aqui também na educação física brasileira. E esse aqui é um esquema que esse diretor do ministério deles, que nos deu a palestra, trouxe para a gente entender mais ou menos como que funciona a ideia da educação lá para a sociedade japonesa. Então, eles trazem a capacidade de aprender, a qualidade humana ali, como se envolver com a sociedade e o mundo para viver uma vida satisfatória. Então, isso aqui seria uma dimensão atitudinal. Quais os conhecimentos, o que pode ser feito, os conhecimentos e habilidades que podem ser aprendidos. Então, seria uma dimensão conceitual. E aqui, como aplicar os conhecimentos e aptidões. Capacidade de raciocínio, capacidade de julgamento, de expressividade, uma dimensão procedimental. E aí, a estrutura deles, que visa uma sólida capacidade acadêmica do indivíduo, com seu corpo saudável, um espírito solidário, buscando atingir isso tudo de forma abrangente e harmônica. A gente pode observar também que o professor Jigoro Kano, quando ele sistematizou o judô, ele coloca que o objetivo do judô é proporcionar o desenvolvimento do físico, do cognitivo e do espiritual, todos de forma harmônica. Então, é mais ou menos essa ideia que foi aplicada já lá no final dos anos 1900, na entrada da Era Meiji, no Japão, já se tinha essa ideia e culturalmente ela veio sendo trazida até os dias de hoje. As diretrizes curriculares para a educação física do Japão, ela contém os conhecimentos em artes marciais japonesas, que é o conteúdo Budô. Nós temos o conteúdo de lutas aqui, e para eles é o Budô. Especificamente as artes marciais de origem japonesa, que são ensinadas lá. Isso é uma questão muito forte. O Budô que substituiu o antigo Bujutsu. E o Bujutsu era baseado no código do guerreiro samurai, o Bushido, que entre alguns dos preceitos eles tinham, né, a honra, a cortesia, a gentileza, a solidariedade, a fraternidade, e a preservação desse código faz parte também da preservação da cultura japonesa. Então, as artes marciais que compõem o Budô e que podem ser trabalhadas na escola é o Judô, o Kendo e o Sumô. O Judô, inclusive, eu vou adiantar para vocês aqui, trazer essa informação. O Judô ele foi pensado pelo professor Jigoro Kano como uma educação física nacional japonesa. Era um método de educação física nacional do Japão. Então, o professor Jigoro Kano foi uma pessoa muito viajada, ele viajou para a Europa, viu os métodos de ginástica aplicados na Inglaterra, na França, Suécia, Estados Unidos. Também ele viajou e ele viu aqueles métodos de educação física de ginástica, e ele, então, quando elaborou o método, o judô, ele pensou, então, que colocou o judô, nomeou o judô como método nacional de educação física. Ainda podem ser trabalhados dentro do componente budô o karatê, o aikido, kyudo, que seria o tiro com arco japonês, chorinji kenpo e a naginata, o alabarda. O chorinji kenpo é muito parecido com tem uma vertente no aikido também, que trabalha com chutes, socos, né, é tipo uma mescla de karatê e aikido. Então, ele coloca que é obrigatório que todos os alunos do ensino secundário, ou seja, os anos finais do fundamental, 7º, 8º e 9º anos, pratiquem uma das artes marciais. Ele define e possibilita a escolha da modalidade entre judô, kendo ou sumô, conforme características e estrutura da escola. Ou seja, temos uma escola e a escola tem uma estrutura que pode abrigar a modalidade judô. Então, os alunos
mas eu queria fazer Kendo, mas eu queria fazer Sumô. Então tem que procurar uma escola que faça Kendo, ofereça Kendo ou Sumô. Esta escola oferece Judô, e aí é Judô que eles têm que fazer. Então isso é uma coisa também que eu achei bem interessante. Então o aluno tem que se responsabilizar pelo que ele quer. Se ele quer uma coisa diferente do que a escola oferece, ele tem que ir atrás. Não é a escola sair correndo e oferecer diversas, 1001 possibilidades, né, para esse aluno. Então, assim, desculpa a minha visão, assim, eu entendo que é uma forma, né, para a gente ensinar também responsabilidade desde cedo. Tá? Dependendo das situações escolares ou regionais, é possível também implantar outras artes marciais. A gente tem lá no Japão, conhecimento do Japão, né, que Okinawa é uma ilha onde o karatê é dominante. Então, o karatê é a arte marcial da ilha de Okinawa. E, como faz só parte do Japão, as escolas podem oferecer como o karatê lá em Okinawa, como parte, então, do currículo e da preservação da cultura daquela região. Para alterar essas artes marciais curriculares, né, para que a escola de Okinawa ofereça o karatê, ela precisa então solicitar uma autorização ao Ministério, mas que, de acordo com o palestrante que nos deu aula lá, esse dirigente do Ministério, não é uma questão apenas formal da escola solicitar, porque dificilmente o Ministério nega esse tipo de solicitação. O plano de ensino ele deve ser elaborado numa perspectiva de 3 anos, então, no 7º, no 8º e no 9º ano, né? Por quê? Porque eles visam uma eficácia e continuidade para que os alunos assimilem os movimentos e as técnicas básicas que vão ser aprendidas durante esse período. Especificamente no judô, que foi o que a gente foi o conteúdo que a gente foi estudar lá no Japão, foi nos passado que tem uma sequência pedagógica bem definida, em ordem crescente a cada ano, e o padrão de ensino ele é voltado para a segurança do praticante iniciante. Então, aquele ensino tradicional do século passado, né, e quando eu digo século passado é final dos anos 80, início dos anos 90, que era uma coisa voltada assim mais para como se fosse um treinamento militar de judô, mesmo no Japão. Isso foi perdendo um pouco do espaço lá na sociedade japonesa, porque as crianças foram se desinteressando pela prática do judô. E de uma maneira de resgatar esse público de novo para uma modalidade que é originária do Japão, faz parte, carrega um componente cultural muito grande da sociedade japonesa, então foi pensado em outras alternativas para o ensino do judô. E o modelo de ensino do judô no Japão agora passa a ser o ensino do judô com segurança. Houve um trabalho de cooperação entre a Federação Japonesa de Judô e o Instituto Kodokan. Eles capacitam professores de educação física para trabalharem com o judô nas escolas. Então, além da formação de licenciatura em educação física, os professores eles ganham um treinamento da Federação Japonesa de Judô que os capacita a trabalhar nas escolas com esse conteúdo. A base curricular brasileira, então, eu já fui atropelando, desculpa. Algumas reflexões que eu fiz, então. Eu vi que a base curricular brasileira ela se assemelha muito com a base curricular japonesa. Tá? Ambas as bases elas visam a formação global dos seus estudantes. Em ambos os documentos há um foco na formação cidadã. Né? Tanto a sociedade japonesa quanto a sociedade brasileira, os documentos norteadores da educação visam essa formação cidadã. Sobre a educação física, tem uma pequena diferença. No Japão, o incentivo é para a prática esportiva, e no Brasil, o esporte é entendido como uma manifestação cultural, que ela pode ser ensinada. Faz parte da cultura do movimento humano. Apesar dessas semelhanças, a educação física no Japão apresenta maior adesão e participação por parte dos estudantes.
todas as aulas que eu fui assistir durante aquele período que eu fiquei no Japão, os alunos, mesmo a contragosto, assim, contragosto que eu digo, eles não era aquilo que eles gostariam de estar fazendo. Eles participavam da aula e faziam todas as atividades que o professor colocava. Tá? Eles executam, então, o que é proposto pelo professor. E aqui no Brasil, a experiência que eu tenho, os alunos, eles têm cada vez mais resistência. E muitos não querem fazer, e por diversos motivos, e colocam, tu não pode me obrigar, e eu não vou fazer, e pronto. E isso é um pouco, assim, decepcionante para nós, professores, né? A gente fica meio de mãos amarradas, a gente sabe que é importante aquele conteúdo, a gente sabe que é importante que o aluno experimente, né, as diversas possibilidades que a gente traz de prática para eles, não é eles, que é importante que eles façam, que eles experimentem, então, várias possibilidades, para depois, no futuro, eles decidirem, olha, isso eu gosto, eu vou fazer, isso eu não gosto, eu não vou fazer. Mas enquanto eles são jovens, em formação, seria importante que eles fizessem, experimentassem diversas práticas, mesmo que no início talvez eles não curtissem muito. E isso, então, acaba ficando um pouco decepcionante para a gente. Então, a pergunta que eu vou deixar depois para vocês no formulário: se ambos os documentos se aproximam em relação ao que se propõe para oferecer às suas respectivas sociedades, por que no Brasil não há uma aplicabilidade mais eficaz? Tá? Essa pergunta eu gostaria que vocês me respondessem daí, né? Sobre as percepções de vocês, estão ingressando aí na carreira de educação física, tentando consolidar uma carreira, né, nesse curso, na ideia que vocês têm enquanto alunos de educação de ensino fundamental, de ensino médio, de agora de ensino superior. Então, dentro das experiências de vocês, o que vocês entendem, né? Por que no Brasil não existe uma aplicabilidade mais eficaz, né, com relação a esses documentos, né, da BNCC da DCE no Japão, né, principalmente voltado no conteúdo de lutas. Eu vou trazer algumas considerações que eu fiz, vocês podem concordar com elas, podem não concordar, e aí fica para compor a resposta de vocês, se vocês acharem que vale a pena. Então, os cursos de formação em educação física, eles conseguem preparar os profissionais para atender as demandas da sociedade? Então, o curso de vocês, ele consegue preparar para dar uma vivência em lutas para os alunos na escola ou em outro ambiente que vocês podem trabalhar futuramente? Eu entendo que os esportes nas escolas, eles são trabalhados por blocos e muitas vezes em apenas um semestre letivo. Aí coloca esportes coletivos, esportes de combate, e às vezes isso não é o suficiente, não dá, não traz o conteúdo, sabe, uma vivência muito breve, mas que não se consolida no repertório do futuro profissional, para depois ele sair aplicando aquilo. Então, ele, além daquela primeira vivência, ele teria que sair buscando muito mais. E eu acredito que o curso de educação física, de formação de professores, deveria proporcionar essa confiança do futuro profissional sair do curso e se sentir apto a aplicar qualquer conteúdo voltado à atividade física. Eu vejo também que existe uma resistência muito grande, como eu estou dentro da comunidade judoística aqui do Rio Grande do Sul, e também eu conheço algumas pessoas aqui fora do âmbito do Estado, tem uma resistência muito grande em admitir que um professor de educação física, mesmo não sendo faixa preta, ele pode estar habilitado para ensinar um pouco de arte marcial, ou de esporte de combate, ou de luta, através de vivências ou como iniciação esportiva. Então, um exemplo que a gente tem do projeto Bug Lucena, que eu digo para vocês, a minha graduação, eu fiz as 3 disciplinas do judô, a fundamentos, a técnicas de ensino e a treinamento, e elas foram extremamente importantes
para mim me sentir capacitado a dar aula depois, né, na minha profissão. E, e o projeto Buglucena, ele trabalha com professores que não são faixas pretas de judô. São professores alunos de graduação, que ingressaram no projeto, começaram a treinar, gostaram da função de trabalhar com o ensino de crianças ali na iniciação, e tem professores que começaram com faixa azul, que é a terceira faixa do judô, como faixa amarela. Eu já tinha uma experiência de judô anterior, mas eu não tinha nem noção nenhuma de como dar aula. E eu comecei a trabalhar, a ensinar como faixa verde, ou seja, faltava ainda 2 faixas para mim graduar preta. Então, eu não tenho esse tipo de preconceito, vamos dizer assim, né, com quem não é formado faixa preta, ensinar uma modalidade de combate, contanto que aquele que não é faixa preta, né, entenda que para ensinar alguma coisa mais avançada, ele precisa ter mais experiência mesmo. Mas para uma vivência, uma iniciação esportiva, eu acho que uma pessoa que é interessada e que teve uma boa vivência na faculdade vai estar capacitada para poder, então, dar essa iniciação esportiva em esportes de combate, ou então uma vivência e tudo mais. Eu vejo que quase não são abordados nas aulas de educação física na escola. E por quê? Porque não sentem segurança, aquilo que eu falei para vocês. Não praticaram adequadamente na faculdade. Então, não tem a segurança necessária para poder reproduzir para os seus alunos, para poder aplicar com os seus alunos. E quando, então, existe alguma modalidade de combate, né, uma luta, arte marcial, esporte de combate na escola, normalmente acontece no turno inverso, com professores graduados, pretas, assim, normalmente, através de programas de oficina, como Mais Educação. A gente nem tem Mais Educação, esse programa de novo, né? Ele foi praticamente extinto. Porém, dificilmente existe continuidade para os alunos. Os professores, esses graduados desses programas como de oficinas, eles ganham uma ajuda de custo que é praticamente irrisória, não dá nem para pagar o dinheiro do ônibus, e eles ficam muito pouco tempo, às vezes não duram 1 ano, e essa falta de continuidade para os alunos também é prejudicial, né? Acaba sendo prejudicial. Também uma grande dificuldade e falta de acesso a centros ou núcleos esportivos regionais. Então, nós temos o SET, nós temos a URGS, mas ficam distantes, por exemplo, de crianças que moram aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Então, acaba ficando um pouco longe, e aí não tem como a possibilidade deles frequentarem, então, e despertarem, talvez, um interesse em praticar uma modalidade de combate. E a gente também não pode botar tudo na conta, né, dos professores ou das instituições. Os nossos alunos estão cada vez mais voláteis, né, e há uma desistência fácil. Primeiro, eles sentem curiosidade, eles fazem 1, 2 aulas e acabam desistindo. Então, é outra questão que a gente tem que considerar. O que eu entendo que seria necessário para a gente reduzir um pouco os impactos negativos, assim, dessa falta do ensino de modalidades de combate na educação física escolar, ou pelo menos dentro do ambiente escolar? A gente fazer cursos de capacitação para os profissionais de educação física. Uma estratégia com o objetivo de dar segurança para esses professores, aplicar o ensino de lutas, artes marciais e esportes de combate nas aulas com seus alunos. Não precisa visar a graduação. O estabelecimento de núcleos. Como eu falei para vocês, né, a gente não tem núcleos perto das escolas da Zona Norte, aqui, por exemplo, a escola onde eu trabalho. Daqui um pouco, se colocasse um núcleo ali próximo, que os alunos fosse de fácil acesso para os alunos, a gente tivesse uma maior adesão, então, para essas modalidades. Uma oferta de disciplina obrigatória de lutas no currículo do curso de formação em educação física, e disciplinas complementares, né? Por exemplo, uma que abordasse o ensino de judô para iniciantes. Então, pessoal,
A gente tem no nosso currículo, como a gente viu numa aula anterior, nós temos a disciplina de judô e de karatê no currículo do curso de educação física da URGS. Entretanto, não são disciplinas obrigatórias. Eu acredito que seria importante que a gente tivesse, né, uma disciplina obrigatória que abordasse essa temática. E daqui um pouco disciplinas complementares, e aí poderia ser sobre os esportes. O aluno, o graduando de educação física, ele faz a disciplina de lutas, obrigatória, ou jogos de oposição, ou modalidades esportivas de combate, o nome que seja, mas com essa temática, e aí daqui um pouco ele descobre, puxa vida, eu gosto desse conteúdo, vou me aprofundar. Vai para o judô, vai para o karatê, vai para a esgrima. Então, eu acredito que seria uma possibilidade bem viável de se trabalhar na escola. E também, né, como uma oferta de formação complementar para os estudantes de educação física, através de cursos de extensão universitária. Acho que seria uma boa possibilidade, né, assim como a gente está oferecendo agora essa disciplina, né, foi muito por conta do meu interesse em precisar fazer o estágio docente para o pós-graduação, e também por ser a temática do meu interesse de estudo, né? Mas a gente não precisaria ficar restrito a apenas isso. Só quando surgir um estudante de pós-graduação que queira fazer, que precise cumprir o estágio docente, aí então ele oferece uma disciplina sobre a temática que é do interesse dele. A gente não, né, a ideia é que não ficasse restrito a isso. E aí, trazendo alguns momentos para o Japão, do Japão lá, aqui uma escola que a gente visitou, o professor com o judogi pedagógico dele, que ele utiliza essas marcações aqui para ensinar as diferentes técnicas e pegadas do judô para os alunos. Aqui uma aula num colégio particular, no Meikei Gakuen, certo? Os alunos ali, todos eles de uniforme, é uma escola particular, então todos tinham a possibilidade de vestir o judogi e tinham essa área maravilhosa, que é maior, quase maior que a nossa área da URGS ali. Então, aqui a saída deles, ó, os uniformes que eu falei para vocês como é que são. E era isso, pessoal, sobre as modalidades de combate, os esportes de combate no contexto escolar, do ensino fundamental e médio. Eu queria trazer esse debate para vocês, né, principalmente com os documentos orientadores e a experiência que eu tive no Japão com o documento orientador deles lá, certo? Muito bem. Então, pessoal, eu agradeço para vocês aí que assistam a aula, né? E agradeço e peço para vocês assistirem a aula e vou passar o questionário, então, para que vocês possam responder ali e a gente dar continuidade na disciplina. Certo? Obrigado e uma boa tarde.